Rapidinho. Essa é a nossa aula número 3, parte final. Estamos fazendo aqui estudo de alguns casos com a nossa convidada, perita criminal, a doutora Larissa. E todos continuam, né, muito bem-vindos aqui na sala, na nossa aula. As perguntas, caso alguém queira, aqui no chat, ao final. E agora eu passo a palavra para Larissa. Vamos lá? Não, aqui era só voltando alguns releases de caso. Esse aqui era o maníaco, ficou conhecido como Maníaco de Lusiânia. Sim, é o killer, né? Foi ele foi acusado, então, no homicídio até então de 6 jovens, 6 adolescentes em Lusiânia, né? E depois ele acabou realmente confessando o crime e apontando o local de encontro, porque eram, na realidade, até então a gente tinha 6 desaparecimentos, né? E aí depois ele foi acusado desses homicídios e aí apontou o local de encontro desses cadáveres, então, em copas rasas, e aí isso virou um homicídio. E aí ele atraía esses jovens com oferecimento de dinheiro e coisas assim. Esses aqui foram mais recentes, que foram as decapitações que aconteceram aqui em Goiânia, né? Então encontraram uma cabeça na frente do shopping daqui de Goiânia. Então é a primeira coisa, né? Encontrou um corpo, então é um homicídio, né? Encontraram as decapitações e aí depois encontrou outra, né? Na mesma coisa. Então precisava saber, eram 2 homicídios separados, independentes, queriam saber se tinham se tinham ligação, né? Uhum. Se eram a mesma pessoa, se tinham motivação, se eles tinham alguma relação entre si, ou se realmente eram casos isolados. Isso aqui chegou para a gente para fazer a identificação dos cadáveres, na realidade. Então, a gente fazia a identificação para ver se aquele corpo pertencia realmente àquela cabeça. Né? E aqui, né, acabando a parte de casos aqui, rapidamente falar da outra parte que envolve o DNA, que é a rede integrada dos bancos de perfis genéticos. Então, aqui a perícia ela não trabalha só, principalmente quando a gente fala de DNA, porque a gente trabalha numa rede. Então, dentro do laboratório de DNA do Estado de Goiás, a gente tem um banco de perfis genéticos, onde a gente insere os perfis genéticos desses vestígios de local de crime, como, por exemplo, o sêmen da criança da Yasmin, encontrado na criança Yasmin, né, e outros vestígios também que possam estar relacionados, não só a crimes de homicídios, mas, inclusive, a nossa maioria é crimes de estupro, até patrimônio também, né? Então, o cara entrou ali na casa, na residência, e acabou se cortando e deixou um sangue no local, ou ele bebeu um copo, alguma coisa ali, e tudo isso vai lá para o laboratório de DNA. Uhum. A digital já é outro banco, né? Outra seção. E aí a gente com parte no DNA e tem a papiloscopia com essa parte de digitais também. No caso deles, não é o DNA. banco de genéticos, é o EIFES, que é um banco de impressões digitais. Uhum. E aí, no caso, a gente trabalha muito assim, com vestígios de toque, saliva, sêmen, sangue, encontrados em locais de crime, na sua maioria. Então, a gente verifica coincidências entre eles, né? Se são iguais. E não só entre vestígios, mas entre pessoas que estão inseridas ali, perfis genéticos, que são pela Lei 12.654, de 2012, que eu mostrei uma foto para vocês, que a lei permitiu a inclusão de perfis genéticos de condenados por crimes hediondos ou de natureza grave contra pessoas, né? A gente tem um projeto junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública para a inclusão de todos os condenados. Fazemos parte de um projeto maior, né? O Estado de Goiás está junto com os outros estados para a inclusão de todos os condenados dentro do banco, né? E temos o apoio do Ministério da Justiça nesse trabalho, o financiamento, o custeio de tudo isso, inclusive com repasse de verbas para o Estado e custeio de equipamentos. E aí a gente está empenhado nisso, não só Goiás, mas o Brasil inteiro. E aí a gente analisa essas coincidências, né? Aqui é só para mostrar, né? Esse aqui foi o último encontro da rede. Então aqui são peritos de DNA, administradores dos bancos de perfis genéticos do Brasil inteiro, né? Então a gente fala a mesma língua, trabalhamos da mesma forma, né? E compartilhamos os nossos perfis genéticos através de um banco, né? Aqui mostrando exatamente, né? Então, o objetivo do banco de perfis genéticos é identificar a autoria, principalmente de casos sem suspeitos, né? Então a gente não sabe quem estuprou aquela pessoa, quem roubou aquele lugar, quem matou aquele outro, e tudo isso vai colocando no banco, vamos colocar os perfis de acusados,
Esse aqui mostrando divulgação dos trabalhos no final do ano passado. Tinha, na época, o ministro Moro, né? Agora então outro ministro. Divulgação dos trabalhos da rede no final do ano passado, no relatório de gestão do Ministério da Justiça. Aqui o ministro Moro, que era então ministro da Justiça e Segurança Pública. O Ronaldo, que é perito criminal federal e o administrador do Banco Nacional e coordenador da rede. Aqui é o diretor da Polícia Federal. E Guilherme, que é o perito criminal federal, que trouxe a rede para o Brasil, de modo geral, e é o coordenador na rede, lá no Ministério da Justiça. Essa rede tem quanto tempo, Larissa? Conta pra gente. Ela tá. É porque a história é longa, né? Então eu vou contar assim, demora um pouco, mas ela começou os trabalhos em 2007. Uhum. Goiás integrou a rede. O decreto que fundou a rede foi em 2013, é o decreto 9.750 de 2013. Muito recente, né, Larissa? Exato. Fundou a rede, o comitê gestor, que é um comitê formado dentro do Ministério da Justiça, que gere toda essa rede. Ela é formada por peritos criminais de Estado, das regiões, representantes regionais, representante da OAB, da Senasp, da Defensoria Pública, do Ministério Público Federal, e a Polícia Federal, e tem por objetivo delimitar os trabalhos dentro dessa rede. Todo mundo segue as mesmas regras, temos um manual de trabalho, e o objetivo cada vez mais, e agora nós estamos com esse projeto do Ministério da Justiça, o objetivo do Ministério da Justiça é fortalecer a rede. Então, para entrar nessa rede não é fácil, assim, não é tão simples, não é só abrir um laboratório de DNA e ir fazendo, né? A gente tem requisitos para obedecer. Goiás entrou na rede em 2015, o laboratório de DNA de Goiás foi fundado em 2010, né? Então, nós existimos desde 2010, então eu entrei bem no começo do laboratório. Larissa, eu sei, mas explica para os alunos, desculpa te interromper, sei, mas explica para os alunos, né, a importância, para que eles possam entender a importância de como era antes, como era difícil antes fazer esse cruzamento genético. Qual que é o problema? Porque o que a gente fazia antes da rede? O exame de DNA é um exame comparativo. Ele sempre compara alguma coisa com outra coisa. É o que a gente chama de caso aberto e caso fechado. Então, aquele caso aberto, assim, alguém estuprou aquela pessoa. Eu não sei quem foi. Entendeu? Não tenho o autor, não tenho a mínima ideia de quem seja. A Polícia Civil, o delegado procura, mas não acha. É igual o caso da Yasmin. Procurou, tem 10 anos procurando, mas a gente não acha. É um crime sem solução, né? E o que o banco de perfis genéticos possibilita? Então, assim, até então, o objetivo do exame de DNA era só fazer exame de DNA quando a gente tivesse indicação de suspeito, de um possível autor, um agressor. E sem indicação de suspeito, não servia de nada. Não servia para nada o exame de DNA. A gente identifica um perfil e tá dentro. E pronto. Agora não. E pronto. Agora não. Agora as coisas mudaram. Agora faz sentido a gente identificar perfil genético. Porque a gente, mesmo num crime sem autor, a gente coloca aquele perfil genético no banco e ele pode indicar, ele cruza informações e ele pode identificar um autor de um crime. Vou contar o caso super famoso, não é nosso. Isso aqui são coletas de condenados, tá? Nos presídios, que o Brasil inteiro está fazendo, inserindo esses perfis genéticos. Isso aqui é só para mostrar, são dados de final de 2019, de 2020 agora, né? A rede fecha os seus relatórios em maio e novembro, então essas aqui são informações de maio. Então, até então, a gente tem 82 mil registros de perfil genético, já são 82 mil perfis genéticos até em nível nacional. Nível nacional. E aí a gente tem 1.408 investigações criminais solucionadas. Isso aqui significa que até então a gente não tinha nada, a gente era um crime sem suspeitos. E o banco possibilitou já identificar esse quantitativo aqui. Esse quantitativo, se a gente pode ser considerado alto ou baixo, do ponto de vista de quem observa. Do ponto de vista que não tinha nada, é alguma coisa. Né? Para quem ainda tem uma população carcerária aí de colocar de 80%, e aí pelo menos uns 100 mil vestígios, tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas é algo que a gente já está trabalhando. Olha só, isso aqui são fotos de todos os laboratórios de DNA. Todo mundo trabalha da mesma forma, dentro dos mesmos
parâmetros dentro do mesmo modelo. Nós somos auditados, inclusive, pelo Ministério da Justiça, para saber se está todo mundo fazendo certo, né? Uhum. Então, aqui a gente tem foto de Rondônia, esse aqui é o estado de Rondônia, esse aqui é Alagoas, aqui é Amazonas, aqui a gente tem Maranhão. Se você olhar fotos, inclusive, que você jogar, você vai ver as mesmas fotos. A Polícia Federal, da mesma forma. Então, todo mundo está dentro dos mesmos padrões. E aí, todo mundo tem os seus bancos estaduais. Hoje nós temos 20 estados com bancos estaduais. Temos ainda 6 estados que ainda falta integrar a rede, porque não passaram nesses requisitos que são exigidos pelo Ministério da Justiça. São laboratórios recentes, são novos e ainda estão em processo, né? E aí a gente tem, e todos eles compartilham os seus bancos, e isso vai para um banco nacional de perfis genéticos. Então a gente compartilha perfis genéticos entre os estados também, né? O objetivo daqui dessa aula não era mostrar crimes contra a dignidade sexual, que é o forte do laboratório, que são os crimes de estupro. E que é o forte do banco também, porque os crimes de estupro são muito seriais. Mas, Larissa, deixa eu só compartilhar aqui algo. Desculpa te cortar mais uma vez. O que acontece com os crimes sexuais, né? Que vai ser tema de uma aula específica nossa. A maioria dos crimes, na verdade, que tem como consequência o homicídio, tem algum tipo de conexão com os crimes de violência sexual. Então, por isso que eu acho importante conversar a respeito do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Né? Quando se fala de estupro, você sempre tem DNA. Sempre a delegacia vai tentar um DNA. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes vai ter DNA lá e às vezes não vai ter DNA. Mas sempre vai haver uma pesquisa de DNA. Praticamente quase todas as investigações de estupro envolvem exames de DNA. A gente daqui de Goiás trabalha com do estado inteiro, né? Nós somos um laboratório só. E assim, quem estupra uma vez, estupra 2, 3, 4. E por isso que a gente vai descobrindo seriais, né? Então, assim, o caso, por exemplo, que a gente teve mais famoso recente, assim, foi o caso da Operação Ímpios, que eu acho que vocês viram. E a gente conseguiu identificar um estuprador em série aí com mais de 30 vítimas de estupro. Tudo partiu do banco de perfil genético. Não foi nenhuma investigação da delegacia. Começou com um laboratório pericial, começou com um laboratório. Provocamos a Polícia Civil, que desencadeou uma força-tarefa. Com prazo, delegados e tudo mais. E chegamos ao agressor. Mas são coisas assim. Um caso muito emblemático foi o da Raquel Genofre. É um caso do Paraná, mas assim, que arrepia também. É um caso muito parecido com o da Yasmin, assim, mas num potencial é um caso de mais de 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás, encontraram uma criança, que é a Raquel Genofre, dentro de uma mala no aeroporto de Curitiba. Então, encontraram o corpo de uma criança dentro de uma mala no aeroporto de Curitiba, largada no aeroporto, né? Então, encontraram essa mala, abriram, identificaram o corpo, era de uma criança, Raquel Genofre. Né? Lembra que eu falo para vocês? Primeira coisa do homicídio, encontra o corpo. Segundo, identifica quem é o corpo. Né? Depois, do que ela morreu. Depois, quem matou. Né? E depois, a motivação. E aí, fez a perícia nesse corpo que indicou sinais de violência sexual. Né? Então, foi encontrado sêmen aí também na cavidade vaginal da vítima. Foi feito o exame de DNA e foi então periciado pelo laboratório, que também teve encaminhamento nesse caso, ele analisou mais de 100 suspeitos, e as minhas a gente analisou 30 até agora, eles analisaram mais de 100. Em 10 anos, é um caso super emblemático no Paraná, porque foi de bastante comoção, de bastante repercussão. Né? Não é todo dia que se acha uma criança, né, dentro de uma mala no aeroporto. E aí, até então era um crime sem solução. Né? Depois, quando o Paraná também, com o seu banco de perfis genéticos do estado do Paraná, colocou esse perfil genético no banco deles. E aí, com o projeto de coleta de condenados, coletando os perfis genéticos nos presídios, nos presidiários, São Paulo, que tem a maior população carcerária, está colocando também perfis genéticos, como todos os estados, e São Paulo colocou o perfil genético desse cara aqui, lá no presídio. Até então estava preso, condenado por outros crimes, mas que se enquadram na Lei 12.654. E colocou o perfil genético dele. São Paulo colocou. E aí, o que o Banco Nacional apontou? Né? A coincidência do perfil genético masculino do sêmen encontrado nesta menina com o perfil genético deste cara que estava preso lá em São Paulo. Né? É isso que o banco possibilita para a gente, né? Até então, são casos sem solução. E aí a gente consegue identificar. Ou a gente identifica autorias, ou a gente relaciona crimes também, né? Então, a gente consegue interligar crimes que
foram causadas pela mesma pessoa, né? O objetivo isso, é identificar a autoria. Queria agradecer. Não sei, me coloco aqui à disposição para todas as perguntas, dúvidas, comentários, sugestões que quiserem falar, ouvir. Se quiser também perguntar sobre alguma outra área, que pode não ser o meu forte, né? Mas um pouquinho a gente sabe falar. A gente que agradece, né? Pela oportunidade de ter você conosco, viu? Muito bom, esclarecedor. Deixa eu passar aqui a palavra para os alunos, que eu quero ver. Vou ver aqui no chat, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Larissa. Isa. Júlia. Tem alguma dúvida? Luciana, Reginaldo, Wender, Sávio. Crescimento. Não tem dúvida, não. Obrigado. Ótimo, ótimo. Tá me Não ouvindo? apresentaram nenhuma dúvida aqui, Larissa, e Oi. Boa noite. Eu Noite. só Quem queria... É o André. André. Eu só queria... Não é bem uma dúvida, mas é que, por exemplo, teve um caso agora, por exemplo, daquele opositor russo, Alexei Navalny, se eu não estiver enganado. Ok, Fernanda, que bom. Então, o nosso sentido realmente é contribuir para o aprendizado, no sentido de estudos de casos reais. Então, foi realmente esse o nosso objetivo no convite a termos aqui a Larissa conosco, né? Porque, na verdade, a perícia nada mais é do que um projeto de pesquisa. Que bom, Débora, que vocês gostaram. É justamente esse o meu desejo, é o sentido de contribuir mesmo. Que bom, Lucas, que vocês gostaram. Ótimo, Lucas, que ótimo. Se porventura existiu alguma dúvida, depois também vocês podem estar me mandando que eu remeto para ela. Que bom, Laís. Ótimo, Luciana. Ótimo. Realmente, assim, foi projetado com muito carinho e a gente até viu uma melhor data para que ela pudesse participar, sabe, Maria Eduarda, Luciana, em função das atividades. Ela realmente trabalha às vezes manhã, tarde e noite. Que bom, Ana Luísa, que vocês gostaram. Que bom. Então, eu vou deixar para vocês a seguinte frase aqui, eu coloquei aqui para vocês, a importância. Na verdade, se a gente pudesse fazer um resumo, né, a respeito do tema perícia nos crimes, crimes contra a vida, seria o seguinte, ó. Nós temos 3 fases da perícia. Nós temos exame de local, acompanhamento da necropsia e temos os exames laboratoriais. E nós percebemos o que? A importância dessa rede. Por que eu chamei a Larissa? Porque ela faz parte dessa rede. Então, ela traz para a gente o quê? A importância de se ter um cruzamento de dados. Isso é avanço tecnológico em função de quê? Em função da justiça, da aplicação da justiça. Visando, gente, sempre obter a prova da materialidade e a autoria do crime. Ela falou muito em materialidade. Mas o principal objetivo, além da materialidade, é a autoria. Porque não tem como se prender alguém, mesmo que essa pessoa confesse, se não houver o quê? Indícios de autoria, de materialidade, viu? Então, é justamente nesse sentido que nós tivemos a nossa aula de hoje, tá? Os procedimentos foram muito bem esclarecidos pela doutora Larissa. Espero que todos aí tenham a continuidade desses estudos lá no ambiente virtual. Eu deixei para vocês textos para que vocês possam estar lendo. E caso surgir alguma dúvida no sentido da perícia ligada aos crimes contra a vida, aquilo que couber
né, ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, nós estamos aqui à disposição. E se tiver alguma dúvida com relação à fala da doutora Larissa, ela também está à disposição. Então, eu desejo aqui a todos já o nosso encontro de hoje, a nossa aula, essa parte final. E, já que ninguém tem alguma dúvida, podemos encerrar? Deixam aí um joinha aí pra gente. Sim? Ótimo, Lucas. Obrigada. Então, até o nosso próximo encontro, Graciele, Luciana. Que bom que vocês gostaram. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.